Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Agradeço a presença de todos na nossa Casa Espírita, hoje ainda virtual, mas dentro em breve estaremos no presencial, se Deus assim permitir. Para iniciar as nossas atividades de hoje, eu vou ler uma mensagem que é do livro Trilha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, que é muito se pedirá. E tem a ver com o tema da nossa conversa de hoje à noite, que é muito se pedirá a quem muito recebeu. E essa mensagem de Emmanuel nos diz assim: muito se pedirá. Não nos esqueçamos de que conhecimento superior traduz responsabilidade. Ninguém vive sem contas. Ninguém se pedirá amanhã do que hoje recebes. Não, nas bases da vida moram a equanimidade e a justiça. Não amassarás teu pão com a areia do deserto. Não proverás teu cântaro com detritos do charco. Recolherás o alimento da substância que te recebe carinho e sorverás a água pura da fonte que te merece cuidado. Não jornadeis na terra, indiferente ou distraído, como se atravessasses um campo inútil. Não se confia a enxada ao lavrador para a exaltação da ferrugem, nem se entrega a máquina ao operário, a fim de que se louve a preguiça. A natureza que sustenta o verme reclama-lhe o serviço em favor do solo. A indústria que tece o fio e o embeleza exige-lhe segurança e cooperação. Se aguardamos o concurso do verme e do fio, por que haverá o homem de gastar os recursos da terra exonerado de compromissos? Se o cristão recolhe os dons do alto, clareando-se-lhe o discernimento, como não esperar dele a contribuição de amor na sublimação da vida que o cerca? Recebemos as possibilidades do Senhor para doá-las ao mundo em seu nome. Mais esclarecimento e mais fé significam para nós mais amplas obrigações. Informados hoje quanto à grandeza da vida, a estender-se triunfante além da morte, saibamos viver no mundo de conformidade com os princípios redentores que nos felicitam a marcha. Façamos em torno de nós mais tolerância, mais fraternidade, mais compreensão e mais otimismo, expressando em atos o tesouro da luz que nos brilha na inteligência, e o nosso coração estará preparado a enfrentar o grande futuro, vitorioso e feliz, por haver entendido a tempo que muito se pedirá entre os anjos a quem muito recebeu entre as criaturas. Então eu convido a todos vocês para juntos elevarmos os nossos pensamentos a esse grande mestre de todos nós, que nos trouxe vários ensinamentos e que nos deu e que nos dá a oportunidade de aqui nos encontrarmos, mais uma vez reencarnados, buscando o nosso próprio melhoramento, o nosso próprio crescimento. E que possamos nós, Senhor, sermos vossos servidores fiéis, ainda que na nossa imperfeição, que possamos buscar transmitir aquilo que nós hoje já conhecemos de vós a todos aqueles
que se encontram ao nosso redor e aqueles que ainda não o conhecem como nós conhecemos. Rogamos, Senhor, que nos ampare, que nos abençoe, a cada um de nós aqui presentes e a todos nós, irmãos em humanidade, para que possamos juntos caminharmos para a sua luz, para o seu amor. Que assim seja. Boa noite mais uma vez, boa noite a todos, aqueles que eu ainda não cumprimentei. Hoje a conversa ficou a meu encargo, né? E nesse assunto, a quem muito foi dado, muito se pedirá. Mais ou menos isso. Muito se pedirá a quem muito recebeu. Quem muito recebeu, quer dizer, tem muito para distribuir, né? E baseado no assunto do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 18, né? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Essas mensagens, essa mensagem que eu acabei de ler, ela nos convida e nos convoca a espalharmos ao redor de nós aquilo que nós já conhecemos hoje. E o interessante aqui no Evangelho segundo o Espiritismo é que ele começa com uma frase que eu achei bastante interessante, e me permitam que eu vou ler aqui, né? E ele diz assim: é principalmente aos ensinamentos dos Espíritos que se aplicam estas palavras de Jesus. Todo aquele que conhece os ensinamentos do Cristo é certamente culpado se não os praticar. Mas além do Evangelho, os que contêm estar mais divulgado entre as religiões cristãs, mesmo entre estas muitas pessoas não o leem, e entre os que a leem, muitas não o compreendem. Disso resulta que as palavras de Jesus ficam perdidas para grande número de pessoas. Quer dizer, e aí mais adiante ele vai dizer que compete a cada um de nós, espíritas ou não, a cada cristão que conhece as palavras de Jesus, que conhece os ensinamentos contidos no Evangelho, ele nos exorta à prática desses ensinamentos. Por isso esse a quem muito se pedirá, a quem muito recebeu. Então quer dizer, mesmo que nós, aí eu vou contar uma notícia triste para todos que estão aqui. A partir de hoje, a partir desse momento, a gente não pode mais dizer eu desconheço, né? Porque só essa frase ela já diz muito. Muito se pedirá a quem muito recebeu. Então quer dizer, aquilo que nós estamos recebendo, aquilo que nós já recebemos através dos ensinamentos dos Espíritos, nos será, de alguma forma, eu vou colocar entre aspas, nos cobrado. Ninguém vai, na realidade, ninguém vai nos cobrar, né? Jesus não vai vir, quando nós estivermos mais próximos dele, não vai vir e vai dizer, olha, você tinha o conhecimento e não fez. Não, não é Jesus, não é Deus, eu vou um pouquinho mais além. Não é nem o nosso próprio anjo de guarda que irá nos cobrar, que vai dizer, ô Miguel, você sabia disso, por que você não fez? Ou fulano, não. Vocês sabem quem vai nos cobrar? Vocês podem abrir o microfone e responder, tá? Se quiserem, se não, também não precisa não, porque eu vou responder. Mas vocês sabem quem vai nos cobrar? Somos nós mesmos, né? Nós que já temos um pouco mais de conhecimento, pode ser até que hoje nós façamos isso, né? Nós nem, disso resulta que as palavras de Jesus ficam perdidas. Nós não podemos dizer assim, eu não compreendi direito, eu não sei direito, mas nós já sabemos alguma coisa. E essa alguma, ou que seja pouca coisa que nós já sabemos que nós temos que praticar, né? E como diz aqui na nossa mensagem, né? Façamos em torno de nós mais tolerância. Quer dizer, qual de nós que não sabe que a gente tem que ser tolerantes?
aqui, de nós que já temos um pouco de conhecimento dessa doutrina espírita que nos ampara, que nos acolhe, que nos dá uma visão diferente da nossa própria vida. Eu digo isso porque normalmente eu digo nos estudos, né, em relação ao ESD, que aqueles de nós que já esteve na casa espírita ou ouviu uma palestra espírita, que seja uma, duas palestras, e que esses ensinamentos não fazem uma pequena modificação nas nossas vidas, né? Naquilo que nós pensávamos, no nosso pensamento, que a gente já procura, opa, peraí, isso aí eu já aprendi que não deve ser bem assim. Todos nós já sabemos disso. Então, quer dizer, nós sabemos que nós temos, e existe uma questão que é muito falada, né, na doutrina espírita, que é a questão de o que vem a ser caridade, como entendia Jesus dessa caridade, que ele e os espíritos nos respondem, que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Eu acredito que todos nós aqui já ouvimos isso alguma vez, né, nessa nossa existência, né? E é o que ele pede aqui, que o que Emmanuel fala aqui no último parágrafo dessa mensagem que eu li, né? Façamos em torno de nós mais tolerância, mais fraternidade, mais compreensão. E ele ainda coloca um pouquinho mais de otimismo, né? Porque ainda hoje nós somos um pouco negativistas e não otimistas. Na grande maioria, não é que nós somos assim tão negativos, mas nós aceitamos a negatividade com mais facilidade. Por que isso? Vocês podem me dizer, e isso é fato, é verdade, que nós já ouvimos muito não nas nossas vidas, né? Nós ouvimos várias vezes nossos pais, dizer, não pode fazer isso, não, nada se pode fazer, né? Então nós trazemos em nós essa negatividade, de que eu não posso, mas nós também trazemos muita positividade, e nós temos que ser mais otimistas, temos que ter um pouquinho mais de paciência, né? Benevolência, indulgência, né? Ou o BIP, o perdão das ofensas. Nós temos que buscar isso com um pouco mais de conhecimento, quer dizer, conhecimento nós já temos, com um pouco mais de esforço próprio para nos tornarmos mais tolerantes. E aí, falando isso aqui, eu penso bem em mim mesmo, né? Que quem fala é o primeiro que ouve, é o primeiro. E eu sou bastante ainda intolerante, impaciente. Então, tudo isso eu tenho buscado essa compreensão. Mas eu ainda me seguro muito, tenho muito essa incompreensão, essa não aceitação de algumas coisas. E tudo isso a gente tem que ir trabalhando gradativamente. Por quê? Porque isso me será cobrado. Mas não é do meu benfeitor espiritual, não é do meu anjo da guarda, não é de Jesus. Ninguém vai me cobrar nada, a não ser eu mesmo, como eu já faço hoje, né? Tendo conhecimento, aqui conversando com vocês e dizendo assim, olha, eu tenho que fazer isso em mim. Eu sei que é difícil fazer, eu não sou perfeito e estou muito longe dessa perfeição. Nós, como seres ainda encarnados, num planeta que ainda está nessa fase de transição que nós nos encontramos, nós temos muito ainda a corrigir em nós. Mas isso também, e digo para mim mesmo, não pode ser um motivo de desculpas, né? Eu estou me desculpando porque eu sei que eu tenho imperfeições. Não, cada vez que eu percebo a minha imperfeição, em qualquer uma dessas três áreas que eu falei, né? Na benevolência, na indulgência e no perdão, eu hoje já me cobro um pouco mais, apesar de ainda não saber fazer perfeitamente, né? Porque eu acho assim que a caridade
apesar dos escorpiões botar a mão no bolso e auxiliar alguém, seja com financeiro, ela acaba sendo muito mais fácil do que nós usarmos essa caridade no sentido de benevolência, de sermos bons. Mas o ser bom não é só para conosco mesmo, é para com todos, né? De sermos bons para com tudo, para com todos, de trazermos essa bondade em nossos corações, em sermos bons, tolerantes, em sermos mais fraternos, em abraçarmos os nossos irmãos. E muitas vezes nós não conseguimos abraçar os irmãos, nem os consanguíneos, né? Algumas vezes nós não conseguimos fazer isso ainda. Lógico, tem todo um histórico nisso que a gente ainda não conhece. Trazemos nos nossos irmãos, nas nossas famílias, alguns amigos nossos aos quais ainda não devotamos muito amor, por assim dizer. Ainda temos essas imperfeições e é necessário que nós passemos por isso, para que nós possamos compreender, né, num futuro próximo, aquilo que de melhor se faz para o nosso próprio desenvolvimento, para o nosso crescimento. Então, quer dizer, hoje nós não podemos dizer, mas eu não sabia disso. Não, nós já sabemos que eu vou me cobrar conforme eu venho praticando ou praticando as minhas imperfeições. Né? A hora que eu começar a praticar as perfeições, né? Que eu começar a ser um pouquinho melhor, um pouquinho menos ruim, não vou nem dizer mais bom, né? Menos ruim, eu vou deixar de me cobrar. Por quê? Porque eu já estou praticando. E aí isso vai se tornando cada vez mais fácil para a gente praticar essa benevolência, né? Essa indulgência. Por que indulgência? Benevolência é ser bom para com todos. Indulgências é saber que todos nós que aqui nos encontramos trazemos as nossas imperfeições. Então eu conheço as minhas imperfeições e aceito as imperfeições dos meus irmãos todos, em humanidade. Porque todos nós trazemos as nossas imperfeições. E sempre lembrando de uma coisa, que o Pai, que Deus, que Jesus, eles nos amam incondicionalmente, né? Porque eles já têm Jesus, que o nosso mestre, o nosso modelo, né? O nosso guia mais perfeito que a Terra, que o planeta Terra já recebeu entre nós, ele nos ama a todos. Tanto é que ele diz que nenhuma das ovelhas do seu rebanho se perderá. E ele vai buscá-las, assim como ele já nos trouxe, né, de outros lugares para agora estarmos aqui, aprendendo um pouco mais. Para que aprendermos um pouco mais? Para compreendermos aquilo que nós necessitamos para a nossa própria evolução, para o nosso próprio crescimento. Então o que eu estou falando aqui é para mim e é para todos nós, quando a gente busca essa compreensão, considerando que nós nunca estamos juntos, né? Quer dizer, o contrário, que nós nunca estamos sós, sempre estamos juntos de alguém, de algumas pessoas, de todos os nossos irmãos, nós temos que buscar essa indulgência. Por quê? Porque sabemos que todos somos imperfeitos ainda. Todos somos, não. Nós não somos imperfeitos. Nós trazemos algumas imperfeições. Porque se Deus nos criou a imagem e semelhança dele, né? E não é imagem física e semelhança física, é imagem e semelhança de conhecimento, de que nós podemos chegar à perfeição. A imagem e semelhança nas suas perfeições, porque Deus é infinitamente perfeito, infinitamente justo, bom, em todas as qualidades que a gente pode atribuir a Deus, né? Ele é infinito em tudo. Então, ele tem, e nós também temos. Por quê? Porque nós somos criaturas dele, e nós vamos chegar próximos a ele.
Não vamos nos tornar deuses, mas nos tornaremos, como eu sempre costumo dizer, que fomos criados simples e sem conhecimento, no átomo, e chegaremos ao arcanjo. Quer dizer, o ser mais evoluído que nós temos hoje condições de compreender, né? Eu não estou dizendo nem anjo, eu estou dizendo arcanjo, que ainda é uma hierarquia maior, mais próxima a Deus. E nós fomos criados aqui para chegarmos lá. Nós estamos nesse caminho, nessa caminhada, né? Trazendo um pouco, tendo um pouco mais de conhecimento. E a cada nova encarnação, a cada nova vez que a gente vem para cá, que a gente aprendeu um pouco mais do lado de lá, vem para cá para experienciar, para sermos provados. Quando nós voltamos para lá, nós estamos um pouco melhor. Tanto é que tem uma parte aqui no Evangelho que ele nos diz aqui que nós, hoje nós estamos muito melhores do que nós éramos há 100 anos atrás. Digo mais, hoje eu estou muito melhor do que eu, Miguel, era há 20 anos atrás, antes de conhecer a doutrina espírita. Depois que eu conheci, eu tenho certeza, e eu posso garantir com certeza, que eu já me melhorei muito, apesar de ainda ter muitas imperfeições. Então é assim, a quem muito foi dado, muito será pedido, muito será cobrado. Nós, e volto a dizer, não vai ser ninguém que vai nos cobrar, somos nós mesmos que vamos nos atribuir essa cobrança. Por quê? Porque sabemos ainda que nós precisamos nos melhorar. E essa melhoria que nós sabemos que precisamos é para quê? É para que nós possamos atingir a nossa perfeição. Mas ela não vem de uma única vez. Ela vem gradativamente, é degrau por degrau, né? Nós não saímos do primeiro andar e chegamos ao 10º andar de um só salto, mesmo que a gente vá, aí eu vou brincar aqui, né? Mesmo que a gente vá de elevador, ele vai subindo devagarzinho, ele não vai de uma vez só, né? Apesar que a gente já sabe que tem alguns que são muito mais rápidos, mas não é assim, nada dá salto, né? Nada dá salto. Então a gente vem gradativamente nos melhorando um pouquinho. Cada vez que eu vou adquirindo um conhecimento, eu vou incorporando esse conhecimento à minha rotina. Leva tempo? Leva. Nada muda do dia para a noite. Nada é de um momento para o outro. Tudo tem uma adaptação, uma adequação. E nós vamos nos adequando a cada dia, a cada momento. Nós vamos crescendo gradativamente, né? Então, cada vez que a gente ouve uma palestra, que a gente ouve uma conversa, digamos assim, nós vamos adquirindo um pouco mais de conhecimento. E esse conhecimento que nós vamos adquirindo, sinto informá-los e informar a mim mesmo, nós seremos cobrados. Nós não seremos, nós nos cobraremos a respeito desse conhecimento que nós adquirimos, né? E isso é natural. Para quê? Por que é natural? Porque nós precisamos evoluir, nós precisamos crescer. Então nós vamos chegar lá. Independente, e aí é independente da nossa vontade. Fala, mas eu não quero crescer, eu não quero evoluir. Eu quero continuar do jeito que eu sou. Tudo bem, você pode. Até um determinado momento. Por quê? Porque a gente tem esse tal de livre-arbítrio, né? Nós podemos fazer aquilo que nós queremos. Mas chega em um determinado momento que o Deus, o nosso anjo da guarda vai dizer assim, chega Miguel, para de teimar e vamos seguir um caminho aqui. Vamos lá, você tem que melhorar um pouquinho mais, né? E a gente vai passando gradativamente e crescendo de pouco em pouco para atingirmos isso. Então, quer dizer, hoje não adianta mais eu dizer assim, olha, não preciso de mais nada, eu já conheço tudo, né? Aí eu tenho conhecimento da doutrina espírita, então eu conheço tudo, eu já... Peraí, você tem, Miguel, todo o conhecimento da doutrina espírita? Ninguém tem, né? Ninguém ainda tem a perfeição absoluta, só Deus. Relativa, que nós podemos ter conhecimento como Jesus? Não, estamos muito longe disso. Como o nosso próprio anjo da guarda, como nos diz a doutrina, que Deus nos reserva,
nos reserva um ser superior a nós para que ele cuide do nosso desenvolvimento. Então esse anjo da guarda, ele é um pouco superior a nós, ele já tem um conhecimento maior, né? E a gente coloca o nome de anjo da guarda porque ele está um pouquinho mais evoluído. E não é muito, quer dizer, não precisa ser muito mais evoluído. Ele está num grau mais evoluído que nós, né? Mas ele está nos auxiliando. E ele tem essa missão que Deus atribui a ele para que ele cuide de cada um de nós. Cada um de nós tem o seu anjo da guarda, né? Que nós muitas vezes nos esquecemos dele. Então o que a gente pode fazer? E aí ultimamente eu tenho pensado muito nisso, né? Pedir para ele: olha, ô meu anjo da guarda, não preciso nem saber nome nem nada, nem quem ele é, não interessa. Eu sei que tem um. É pedir para ele: ó, ô meu anjo da guarda, me ajuda. Se quiser chamar ele de Zé, de João, de Joaquim, tanto faz. Não vai fazer diferença. A não ser que ele te dê um nome, né? Mas é difícil acontecer isso. Você pode me chamar de qualquer coisa. Eu vou estar te ajudando. Você pode me chamar de anjo da guarda. Meu anjinho, vem aqui. Eu vou estar te ajudando. Ele fez esse compromisso para com Deus e para conosco, né? Ele se comprometeu a nos auxiliar. Então ele vai nos auxiliar, mesmo que a gente não dê ouvidos a ele. Mas se nós pedirmos, aí esse auxílio vai ser muito maior, né? Ah, vou pedir para quê? Para as coisas deste mundo, para as coisas, não, para as coisas da nossa evolução, do nosso crescimento. Eu posso pedir para as coisas desse mundo também, porque a gente está no mundo e precisa viver no mundo, né? Para que a gente possa compreender e seguir esse caminho e nos elevarmos a cada dia. Porque se nós estamos aqui, porque nós temos a necessidade daquilo que nós vivenciamos aqui. Então todas as coisas, os bens materiais, que não seja em excesso, que não seja o supérfluo, que seja só aquilo que o essencial para as nossas vidas, nos será dado, sempre nos será dado. E a gente pode dizer que a gente tem muito mais do que precisa, né? A grande maioria de nós, felizmente, tem muito mais do que precisa, né? E a gente pode dizer assim: eu tenho de tudo, nós temos praticamente tudo aquilo que nós necessitamos. Acontece que nós nos colocamos necessidade muito além daquilo que realmente interessa. E nós queremos buscar isso. E aí nós nos desgastamos nessa busca incessante, né? Então, dizendo isso, a gente já tem o conhecimento, né? Nós já sabemos que o supérfluo eu posso distribuir, eu preciso, às vezes nós precisamos um pouquinho do que é supérfluo, precisamos também, porque nós estamos no mundo. Mas eu posso distribuir um pouquinho desse supérfluo, se eu tenho muito. Eu posso viver em fraternidade, eu posso fazer essa caridade, né? Eu posso me tornar bom, eu não digo que eu já sou, mas eu posso me tornar bom. Tudo depende de um esforço nosso, individual, né? Ninguém pode fazer por mim aquilo que eu tenho que fazer, né? Mas só eu posso fazer, só eu posso seguir caminhando em busca dessa minha perfeição, né? Ninguém pode fazer por mim. Podemos nos ajudar mutuamente? Claro que podemos. E devemos nos ajudar, nos auxiliar mutuamente. Mas compete a cada um de nós aquilo que nós vamos vivenciar, né? E nós podemos chegar lá, né? E no Evangelho ele nos diz isso muito claramente, né? Que nós temos essa obrigação. Nós não podemos pegar a nossa ferramenta de trabalho ou a nossa enxada, como aqui na mensagem ele colocou, e relegá-la à ferrugem, deixar ela lá enferrujando sem fazer o nosso esforço, né? Como ele diz aqui, muito se pedirá amanhã do que hoje recebes. Nas bases da vida moram a equanimidade e a justiça. Tudo tem uma medida certa, né? E justa, porque Deus é infinitamente justo e bom. Então tudo na nossa vida, tudo que nós vivenciamos na nossa existência, nessa nossa vida, nós precisamos passar por ele, por
por essa expiação, por essa prova, por essa necessidade. Nós precisamos disso. Por quê? Porque Deus é justo e bom. Tá? Então tem uma bondade, é a equanimidade, nós temos aquilo que nós precisamos e aquilo que nós merecemos, de acordo com a justiça divina. Né? E Deus é infinitamente justo e bom. Né? Não amassarás o pão com a areia do deserto, não proverás o teu cântaro com os detritos do charco. Receberás o alimento da substância que te recebe carinho. Né? Porque aí, não adianta eu plantar, né? Eu vou fazer um plantio ali, nós sempre estamos semeando e nós temos que cuidar da nossa sementeira, da nossa semeadura, da nossa hortinha. Né? Vamos colocar assim, se eu plantar uma alface lá, ou um tomate, um pezinho de tomate, ele só vai dar bons frutos se eu cuidar dele, né? Então nós recolheremos o alimento que recebe o nosso carinho, né? Se nós quisermos cultivar, nós precisamos cultivar isso com sabedoria. E sorverás a água pura da fonte que te merece cuidado. Né? Porque se nós tivermos uma fonte de água limpa e deixarmos que os detritos, que o mato vai tomando conta ali, nós não teremos mais aquela água limpa. Né? Então, o que ele quer dizer com isso? O que Emmanuel diz com isso aqui? Que nós temos que cuidar daquilo que nos faz bem. Né? Cuidar de nós mesmos. Saber que nós temos imperfeições, mas buscarmos, dentro dessas nossas imperfeições, oferecer aquilo que nós temos de melhor para a vida, mesmo imperfeitos que somos, sabendo que tudo aquilo que eu fizer hoje, de bom ou de ruim, eu vou receber amanhã. É lei de ação e reação. Então, a minha ação boa vai produzir bons frutos. A minha ação não boa não vai produzir frutos. Né? Ou vai produzir frutos ruins, estragados. Né? E mais uma frase que ele coloca aqui. Se aguardamos o concurso do verme e do fio, né, da tecelagem, do verme que ele diz aqui, a minhoca que vai lá na terra, que ela faz com que o ar circule na própria terra, que ela aduba essa terra. Né? Se aguardamos o concurso do verme e do fio que nos tece as roupas, por que haverá o homem de gastar os recursos da terra, exonerando-se dos compromissos? Né? Então, nós temos um compromisso para conosco mesmo, para com o nosso planeta, para com a nossa vida, né? De nos tornarmos melhores. Fala assim, não, eu não lembro, eu não assumi esse compromisso, não. Nós assumimos sim, quando nós viemos para cá, né? E todos nós que aqui estamos já encarnamos outras vezes e sabemos disso, então nós temos um compromisso de nos melhorarmos gradativamente. Né? E não podemos de forma alguma dizer assim, mas eu não sabia disso. Né? Nós que aqui estamos, nós não podemos mais dizer isso, nós sabemos e precisamos criar essa força em nós para buscarmos essa perfeição. Tá? Era isso o que nós temos para hoje e convido novamente vocês a elevarmos os pensamentos, cerrarmos os nossos olhos e principalmente agradecermos a esse Pai, a esse Deus de infinita bondade, de infinito amor, que a cada um de nós oportuniza o crescimento, o melhoramento e essa existência terrena, para que nós possamos também nos compreendermos e fazermos um pouquinho mais do percurso para chegarmos mais próximos do Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Mestre e amigo Jesus. Obrigado aos nossos anjos de guarda. E obrigado a todos vocês que me acompanharam nessa noite. E que possamos estar unidos em Deus, hoje e sempre. Que assim seja.